Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente com o grupo Pact Insights. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o podcast que desjuridica o Juridiquês também, o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e hoje, seguindo o nosso projeto aqui de apresentação de temas ligados à Legal Ops, eu estou muitíssimo bem acompanhado da Head de Comunidade do grupo Pact Insights. Patrícia Orlando, como é que você está? Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Olá, Marina. Estou muito feliz de estar aqui para continuar esse projeto tão legal que a gente está fazendo com o Manda para o Jurídico. E a gente tem nessa temporada, vários convidados muito especiais e um prazer estar com você. Exatamente. Então, já aproveitando o gancho dos convidados especiais, você que fez toda a curadoria aí dos nossos convidados, eu vou pedir para você fazer as honrarias para trazer a nossa convidada de hoje. Bom, hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Marina Pfefferbaum. Essa que é professora da FGV, que lidera a pesquisa da FGV de IA generativa. Ela está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre como que anda a pesquisa acadêmica sobre a IA aplicada no direito e, além disso, todo o impacto da tecnologia, não só a IA, no direito, no nosso dia a dia e também em como isso está impactando a sociedade, não é mesmo? Muito bem-vinda, Marina. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Estou muito feliz, muito contente e honrada de estar aqui com vocês hoje. Assim, espero que esse bate-papo seja muito gostoso. Marina, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar na gravação sobre filhos, novas gerações, etc. E fazendo a pesquisa da nossa convidada ilustríssima, eu vi um texto no site dela, que inclusive já fica a indicação aí também, né, para conhecer toda a sua obra, que é sobre as faculdades de direito pioram os estudantes. E aí eu peguei uma aspa aqui, que eu acho que pode ser um bom gancho para a gente começar a falar sobre tecnologia. E a aspa é a seguinte: estudos também sugerem que as faculdades de direito impactam negativamente o aspecto da identidade e da formação dos estudantes por suprimir parte de suas aspirações e valores. Indicam que, ao longo da faculdade, os estudantes aprendem que precisam esconder ou deixar de lado parte fundamental de seus valores internos, de seu senso de justiça e de sua sensibilidade ao sofrimento humano para poderem pensar e agir como advogados. Esse pensar e agir como advogados eu ouvi muito quando eu era estagiário de superiores. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, é a seguinte: se há essa provocação das faculdades estarem piorando os estudantes e, consequentemente, os advogados, como é que o mercado vai ser o remédio disso? Não, muito bom. Acho que esse é um artigo bastante provocativo que eu escrevi, uma das minhas grandes paixões e o motivo maior do qual eu virei professora foi justamente por entender que a gente precisa transformar as faculdades de direito, não necessariamente o mercado, né? O mercado tem uma lógica do ter, não ter, enfim, que é muito diferente da lógica da educação, que a gente está num espaço que a gente valoriza outras coisas, né? Inclusive a construção de uma cidadania ética, etc, etc. Então, para responder um pouquinho esse diagnóstico, que ele é bem complexo, né? Desde que eu sou estudante, eu escuto as faculdades de direito estão em crise, a forma como a gente ensina é bastante problemática. Mas o que eu quis trazer muito nesse texto é justamente nós, quando a gente escolhe a faculdade de Direito, a gente vai por motivações muito intrínsecas de fazer justiça, igualdade social, poder realmente ser um operador que faz com que a gente construa uma sociedade mais ética e justa. E ao longo da nossa trajetória, muitas vezes a faculdade de Direito acaba nos instrumentalizando, né, e o mercado também, para que a gente perca um pouco. A primeira coisa que a gente aprende é que direito e justiça são coisas completamente diferentes. Sim, né? É verdade. Acho que para mim esse foi o primeiro choque enquanto estudante. E acho que a forma como os cursos de direito são estruturados, com disciplinas, né? Então, a gente já começa Direito Civil 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse aparecer na mesa do juiz um problema de Direito Civil 4. Então, a gente vai olhando direito em fatias, de uma maneira muito tradicional, um tradicional ruim, em que a gente acaba se afastando, né? Muitos estudantes de direito falam, eu fico olhando muito a teoria na faculdade e a prática fica lá no final e depois sim eu preciso aprender no meu estágio. Então acaba não sendo o papel da faculdade. Mas isso, ainda mais agora, o nosso tema de hoje, né?
isso com a inteligência artificial acabou se amplificando muito. As faculdades sim precisam mudar esse paradigma e começar a treinar os estudantes para que eles se apropriem, né, e aprendam a aprender e possam enfrentar esse mercado que está numa transformação gigantesca. Acho que acho que o maior ensinamento que a faculdade de direito dá ao estudante não é nem o conteúdo, que hoje em dia com a inteligência artificial e todas as formas de acesso, muitas vezes a gente consegue, não sei se alcançar 100% que a faculdade tem, mas uns 70% ali. Mas a maneira como você enxerga o mundo é uma transformação humana que você tem que é assustadora se você comparar como você entra e como você sai da faculdade. E o meu medo nesse momento de crise, em função de tudo que a gente está vivendo, é justamente o aluno desvalorizar a faculdade, porque o acesso do conteúdo está todo ali, né? E dessa forma não conseguir pegar o grande diamante da faculdade, que é justamente esse raciocínio, essa visão, essa maneira como você enxerga as coisas, sabe, Paty? Não, eu adorei o que a Marina falou sobre o aprender a aprender. Talvez a gente vá ter um gap disso já, porque como que a gente vai aprender sendo que a gente está fadados, parece, a aprender prompts para que uma resposta fique na minha mão, sabe? Como vai ser o percurso até a resposta? Eu acho que a faculdade, e não só a faculdade, todo o entorno, por onde você circula, com quem você interage, os livros que você lê fora da faculdade, quais são os seus interesses, também vão influenciar toda essa trajetória, até para que a gente não fique rendidos também às tecnologias que estão vindo por aí, né? E aí a gente acaba não aprendendo, a gente acaba tendo uma visão tão maniqueísta, assim, da sociedade, do mundo, né? Então, se eu faço A, vou ter resultado B. Será? Nem sempre. E talvez isso seja realmente a função do estudo, né? E é muito interessante isso que vocês estão colocando, principalmente a gente teve uma oportunidade esse ano que me deu uma alegria muito grande, que foi fazer uma pesquisa em parceria com a Fundação Lehman, justamente sobre esse momento desafiador que a gente está vivendo na universidade, seja porque, de fato, a gente tem um movimento anti-intelectualismo, né, e também de um desmonte do papel da universidade, mas também realmente uma dificuldade, seja por conta das redes sociais, seja por conta da polarização política, por N razões, né, que a gente está com está vivendo um desafio muito grande, e que a gente encontrou dados de que 1 de cada 3 estudantes no contexto norte-americano querem sair do ambiente universitário por não se sentir confortável dentro da sala de aula. Olha que grave isso, né? E justamente a gente teve uma queda, também a pesquisa mostrou, uma queda de confiança na instituição, que é a instituição universidade. Então, existe aí um projeto aí de um desmonte da universidade, do qual a gente precisa resistir mesmo, né? Porque a universidade tem cumprido esse papel, que é um papel muito diferente do mercado, diferente de outras organizações, que é criar essa cidadania crítica, do aprender a aprender, do desenvolvimento humano. Então, é muito interessante esse tema. Acho que é um momento importante para falar sobre isso. E aí a gente entra numa situação que me preocupa muito, que eu e a Nath, a gente conversa algumas vezes com isso, ela tem uma visão um pouco mais pragmática, eu tenho uma visão um pouco mais preocupada, que o humano, a inteligência humana se tornar ferramenta da inteligência artificial, né? A gente só viver em função do que a padronização e os algoritmos nos falam e nos influenciam. Dentro desse contexto, aí eu vou querer talvez até um diagnóstico, não sei se você vai ter essa precisão agora de falar. O que você vê de diferente com o passar dos anos na sua carreira acadêmica, da galera que você tem dado aula? Por exemplo, eu sou formado, tem tempo, eu sou formado em 17, a minha faculdade em 12, estamos em 25. Então, a minha geração, ali, 2013, 14, aquela época que o Neymar estava na Copa, a Avenida Brasil, aquela coisa maravilhosa, o mundo ia dar certo, né, no Brasil, Michel Teló e Se Eu Te Pego. O que essa minha geração tem de diferente já
da geração que está pós-pandemia. A gente pode, talvez... E as gerações estão mudando mais rápido, exato, né? Exato. Antes era 10, 15 anos, hoje 5 anos já mudou completamente. Exato. Não, sou fascinada por esse tema e justamente ontem a gente lançou uma pesquisa sobre esse futuro do ensino superior, olhando, né, para o que mudou, como que a gente se mantém, assim, como que a gente se mantém relevante enquanto universidade. E tem muito a ver com o que vocês estão trazendo aqui. Com os textos acadêmicos mostram, né, a gente fez uma pesquisa com inteligência artificial, levantando no Web of Science muitos textos sobre esse assunto. E a grande ruptura que a gente teve dessa última geração foi a questão da pandemia. E como a gente teve uma ruptura em muitos aspectos, né, enfim. E principalmente um dos aspectos que mais chamou a atenção foi a questão da saúde mental para essa nova geração. Então, quando você me pergunta, né, da questão de como essas gerações foram mudando, e ao longo, principalmente, de estar em sala de aula nesses últimos 20 anos, é muito interessante ver que, de fato, esses últimos anos foram os mais desafiadores, assim, seja porque a gente tem uma relação com o tempo muito diferente, as pessoas consomem conhecimento de formas diferentes, então o aluno está lendo no TikTok, pesquisando no ChatGPT e produzindo as coisas com IA generativa. A gente não pode ignorar isso. E muitos professores estão dando a sua aula de uma maneira muito desconectada com o que esse aluno está fazendo e está consumindo e está produzindo. E, ao mesmo tempo, a aula está acontecendo em muitos lugares diferentes. Então, ela está acontecendo no WhatsApp, ela está acontecendo, o aluno está sendo também competindo com o computador, com outras tecnologias. Então, é uma aula que a gente precisa muito e cada vez mais trabalhar o protagonismo do aluno dentro da sala de aula. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, achar que se a gente der uma aula expositiva, como a gente dava no século XVIII, que o aluno vai estar lá prestando atenção, porque mudou tudo, mudou, como eu falei, forma de consumir conhecimento, tempo, atenção. Então, a gente precisa, nós, docentes, não ficar reclamando, essa geração é assim assado. Não, Perfeito. A gente precisa entender o que essa geração precisa, entender o que fica e o que vai embora, da forma como a gente ensinava, mas valorizar aquelas pessoas lá dentro para que elas realmente possam ser autônomas, construírem coisas juntas naquele momento do encontro e valorizar este momento que é tão importante de estarmos juntos numa sala de aula. Sim. E não simplesmente lá um professor falando, porque senão eu fico em casa vendo YouTube, né? O professor pelo YouTube. Então, assim, acho que a gente está num momento realmente de uma ruptura profunda na educação e a gente precisa pensar e estudar sobre isso, porque a gente tem mais dúvidas do que respostas. Se eu vier e falar assim, nossa, eu sei como fazer, tô assim, muito satisfeita, não. Isso é muito engraçado, né, Paty? Porque a gente fez um evento em agosto do ano passado, falando sobre tecnologia, também lá no Rio, e eu cheguei a essa conclusão, cara, na roda de conversa eu falei e pelo silêncio ensurdecedor da pessoal, acho que ninguém sabia a resposta da pergunta que eu inventei na hora, que era assim, todo mundo aqui em algum momento já fez parte de uma geração perdida e está todo mundo se encontrado agora na sua vida. E não é diferente. Entre trancos e barrancos, entre trancos e barrancos aqui estamos. E não vai ser diferente com a geração Z. Só que o que eu vejo de diferença da geração Z para as outras é que, por vezes, todos nós tentamos, na nossa época, se encaixar dentro do padrão. Eu tenho a leitura de que eles não vão se encaixar e inverteram a dinâmica de adaptabilidade da relação. Quem vai ter que se adaptar a eles é o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho vai precisar deles em algum momento da força de trabalho deles. Claro que não é 100-0, não é 50-50, nesse cabo de guerra, eu acho que é uma geração que faz mais força contra o mercado de trabalho comparado à minha, que é a anterior a deles, que é a Millennial.
Então, pô, quando é crise de ansiedade por causa de trabalho, acordar achando que tinha perdido o prazo e não perdeu por causa de tensão de trabalho, isso é normal de todo estagiário e advogado júnior no Brasil, na minha geração, pelo menos. A geração já não sei. E aí, o que eu acho engraçado é isso, Paty. O que você tem observado sobre isso? Eu vi recentemente, quem compartilhou uma pesquisa, e quem compartilhou foi o professor Igor, da PUC, aqui de São Paulo. Ele é especialista em inteligência artificial. Inteligência artificial linkada à sociedade, em si, não linkada a direito em si. E ele mostrou um dado interessante, que foi que o mercado de trabalho para a geração Z encolheu. E está tendo mais contratação de pessoas mais sêniores. Por quê? Porque a IA generativa está fazendo o trabalho de estagiário. Sim, a Microsoft demitiu muita... Não vou conseguir precisar um número agora, mas foi um número considerável de colaboradores no último mês. Em geral, cargos que não tinham tanta natureza intelectual, analítica, e também cargos de estagiário ou júniors, e dentre os grupos demitidos, que eram cerca de 90 profissionais que eram da área jurídica. Então. E aí a outra pergunta que fica também, essa galera tem uma expectativa temporal que uma hora eles vão assumir um cargo de liderança. Mas como é que eles vão assumir cargo de liderança se não colocam ali para serem júniores? Mas aí que vem a universidade, né? E aí a gente fecha essa narrativa de que a universidade não serve para nada. Não, na verdade, mais do que nunca. Sempre precisou e agora mais do que nunca, porque na universidade que você vai ser puxado junto com os seus colegas a ter um pensamento analítico e crítico e não apenas fazedor de tarefas, né? O que você acha disso, Marina? Não, perfeito. A gente vê nas pesquisas que, de fato, os escritórios estão deixando de contratar os júniores mesmo. Uma imagem que me chamou muita atenção de um relatório que eu li há um tempo atrás que eles passam de um modelo de pirâmide para um modelo de foguete, que para além de ter uma redução dessa base de júniores, você tem a entrada de outras profissões que são tão importantes agora para o escritório de advocacia quanto a de um advogado, né? Sim. Então, pessoa de TI, pessoa de gestão de projetos, que passam a integrar também esse modelo de negócio dos escritórios de advocacia. Mas o que eu acho muito importante ressaltar é que a gente, de fato, né, essa geração nova que vem por conta de todas essas mudanças de tempo, de forma de consumo de conhecimento, etc., e rede social e essa cultura da internet, a gente tem uma geração extremamente ansiosa. Eu gosto muito de um livro que se chama Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já leram, bem o churrão. Exatamente. É um livro de ler numa sentada, maravilhoso, que fala muito disso, né? Uma geração que busca performance, né? Então, e a inteligência artificial está nos dando performance. E eu gostei muito de uma frase do Diogo Cortis, que ele falou assim, a inteligência artificial, ela nos prometeu liberar tempo e nos trouxe burnout. Então, assim, de fato, a gente tem trabalhado muito mais, porque a gente tem performado muito mais, e isso está acontecendo no ensino. Como você usou essa palavra tarefeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial, ela nos traz produtos, né? Então, sim, você traz entregas, mas você não traz o processo. Então, eu vou dar um exemplo para isso ficar bem claro. Saiu um artigo do MIT que mostrava um professor que ele fez um experimento. Ele pegou 2 grupos de alunos. Um usou inteligência artificial para resolver o problema e o outro zero de inteligência artificial. O que usou inteligência artificial terminou a tarefa em 2 horas, chegou no resultado, ótimo. O outro grupo demorou 8 horas, enfim, se estressou muito, trabalhou horas extras, mas realmente também chegou no resultado. Quando ele foi trabalhar em sala de aula, o grupo que usou IA nem lembrava como, porquê, quando chegou na solução. E o que resolveu na mão, aprendeu esse processo, que é um pouco isso que vocês estão perguntando. Como que a pessoa vai aprender agora essas habilidades de ser um sênior? E acho que o que você trouxe, essa pista, eu também vejo da mesma forma, assim, a universidade vai ter que se reinventar
Porque não dá mais para ter aquela fala que eu falei logo no começo desse podcast de falar, eu aprendo isso, aquilo na faculdade, no escritório. Não, agora a gente vai ter que antecipar muito desses saberes para a universidade e ressignificar a forma como a gente tem ensinado, né? Justamente para qualificar para esse mercado. Mas e como você dando aula na GV, e pô, a GV é uma referência nacional, né, internacional de ensino, como tem sido o planejamento da inserção dos temas relacionados à tecnologia e inteligência artificial dentro da grade? Bom, a gente pensa nisso todos os dias, 24 horas por dia. Imagino que você seja uma das protagonistas desse pensamento, né? Porque, como eu falei, é um momento de muita ruptura, assim, não só a grade de ensino, né, o que a gente ensina e como a gente ensina, a gente precisa olhar, mas também a forma como a gente faz pesquisa, a forma como a gente faz atividades de extensão. Então, assim, são muitas coisas para a gente atacar, então a gente não pode se desesperar, né, também. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Realmente, né? dá uma ansiedade muito grande, assim, nessa transformação tão profunda. Então, o que a gente tem feito? O primeiro ponto que tem sido importante, a gente vê um desafio muito grande de letramento digital. A gente tem letramentos digitais muito diferentes para começar no corpo docente da universidade. Tanto que há 3 semanas atrás um professor falou assim, Marina, vem cá, como é que eu baixo o ChatGPT? Então, assim, né, a pessoa nunca entrou num sistema de IA generativa. Não sabia o que é um prompt. Enquanto outros professores estão usando, assim, para criar agentes, né? Personas que estão ajudando a escrever artigo, preparar aula, fazer prova, etc, etc. Então, existe esse desnível no corpo docente. No corpo discente também, a gente às vezes acha que essa geração também, nossa, sabe muito mexer na ferramenta de tecnologia. De fato, claro que tem uma familiaridade muito maior, mas muitas vezes não tem a crítica que a nossa geração tem. Então, crítica com relação às respostas, crítica com relação aos perigos dessa ferramenta e assim por diante. Então, a gente tem atacado muito isso no currículo. Como que a gente traz letramento digital e ajuda as pessoas a entenderem o que significa estar num GPT pago, num GPT gratuito, o que significa usar o notebook LM como ferramenta, etc. Então, enfim, dar esse letramento tem sido muito importante. Mas também mudar a forma de como as disciplinas estão estruturadas para práticas de ensino que são diferentes, como, por exemplo, ensino por projetos. A gente coloca um desafio muito complexo para o aluno, um grupo de aluno resolverem, e com isso, para resolver esse desafio, ele vai ter que usar a tecnologia, ele vai ter que aprender a trabalhar em grupo, ele vai ter que aprender a se relacionar. Diferentes habilidades, né? Com a tecnologia, relações humanas, soft skills, né? Exatamente, vai aprender a TDR mesmo, a trabalhar com quem eu não gosto, né? Então, forçar mesmo. Às vezes eles lembrem de vocês na época da faculdade de vocês. Se vocês observarem, até as pessoas sentam nos mesmos lugares durante 5 anos. Sim. A geografia da sala de aula é a mesma. E quando a gente, enquanto docente, deixa a geografia ficar a mesma, você está deixando de conhecer um universo de outras pessoas. E essas pessoas vão poder ser seu networking no futuro. E também vão poder te aprender a trabalhar com pessoas diferentes, né? Então, se você ficar só buscando os seus iguais, os seus amigos, você deixa de aprender tudo isso. Então, a gente precisa pensar em estratégias de ensino que valorizem esse aluno como protagonista e as relações sociais e soft skills que a tecnologia, teoricamente, não vai avançar, né? Assim, teoricamente. E aí a gente vai estar falando agora, você falou de diferentes, aqui, essa expressão eu aprendi com vocês, squads, né? Dentro da sala, mas tem o tema da nossa série dessa vez é Legal Ops, né? Que também trabalha muito com squads de diversidade. Gostou do gancho, né? E como você tem enxergado essa revolução no mercado? Porque a gente viveu um direito que não é mais o mesmo, e eu acho que o Legal Ops coroa essa transformação, né? Essa disciplina, que na verdade talvez seja uma mistura de várias disciplinas, né?
Como você tem enxergado isso no mercado? E, Paty, também, se quiser dar seus 2 centavos de opinião, fica totalmente à vontade. Como você tem visto isso dentro no Grupo Pact? Não, na verdade, aqui, como o Pact é voltado a acordos, principalmente trabalhistas, né? Agora a gente está fazendo também cível por necessidade do mercado, né? Que é um pedido do mercado para nós. A gente usa também a Legal Insights, que é o braço tecnológico da Pact, mas também é uma empresa que ajuda as áreas de Legal Ops a se estruturarem, a fazerem análises precisas, a fazerem automações, a entenderem aonde aplicar tecnologia, onde não aplicar. E nisso, a gente também enxerga que Legal Ops muitas vezes pode até estava falando com a Marina isso antes de começar, né? Pode até se estruturar de uma tal forma que possa engessar o próprio fazer jurídico, né, Marina? Até queria que você comentasse mais sobre isso, porque é sempre 2 pesos e 2 medidas, né? Na Legal Insights a gente faz muito isso, de entender a real necessidade, porque muitas vezes o cliente vem com uma necessidade, querendo, por exemplo, IA, mas na verdade ele não precisa de uma IA, ele precisa de outra coisa, né? Como que você entende os limites dessa sistematização de Legal Ops, dessa cultura organizacional dentro de Legal Ops? Como você enxerga isso? Não, muito legal essa pergunta. Para responder ela, eu pesquiso essa área faz 8 anos, né, esse ano. Então, a área de profissões jurídicas no Brasil é uma área que são poucos centros de pesquisa que olham para isso, assim. Então, há alguns anos atrás, enquanto faculdade de Direito, a gente viu que essa transformação estava chegando de uma maneira muito importante para que a gente olhasse com mais seriedade, que a gente pudesse interessadamente trazer o que a gente aprendesse na pesquisa para dentro da nossa escola. Então, o Legal Operations para a gente surgiu como uma grande surpresa, eu diria assim, porque quando a gente estava pesquisando quais eram as novas áreas que estavam surgindo da profissão jurídica, Legal Ops apareceu como uma das áreas proeminentes, além da área que eu mencionei anteriormente, que foi marketing jurídico, como uma área que está em muita ascensão. Obviamente que a gente tem áreas como proteção de dados, que é uma área que surge por conta de uma lei que veio, né, a LGPD, então claro. as empresas obrigatoriamente tiveram que se adequar, mas também a gente vai ver esse movimento num futuro próximo com a lei de inteligência artificial, que, né, temos um PL aí em andamento e provavelmente até o final do ano dizem que vai ter. Cada jeito que está movimentado ali, eu não sei, vamos ver, né? Tem bastante coisa acontecendo. Muita coisa, mas dizem que em breve teremos, né, uma lei para chamar de nossa, e isso também com certeza vai ter um impacto aí para as empresas. Então, quando a gente chegou nesse termo do Legal Operations, a gente ficou muito curioso lá no nosso centro de pesquisa para entender, nossa, o que é essa área que tem surgido e que aparece, né, tão proeminente, e que os escritórios de advocacia trouxeram para a gente, enquanto resposta de pergunta, que muitas empresas das quais eles têm clientes têm exigido resistência dessa área. E aí a gente resolveu estudar, né? A pesquisa de 1 ano, do ano passado, foi sobre Legal Operations. Quem são esses profissionais? Como essas áreas se estruturam? Né? Um Globo Repórter de Legal Operations. O que ele gosta, onde ele vem. Foi bem nessa lógica mesmo. E o que eu posso dizer, que é o que reforça bastante o que a Patrícia está trazendo, é que é uma área, como ela ainda é uma área em construção, a gente ainda não tem uma receita de bolo de como ela se estrutura. Ela pode ser muito transversal dentro de uma empresa, ou ela pode ser muito localizada. Ela pode ser muito estratégica e olhar para a estratégica, ou ela pode simplesmente ser um departamento pequeno. Isso eu sinto que vai muito de qual é o apetite da empresa e da organização
para investir nessa área realmente como uma área estratégica. Então, ela se configura de muitas formas diferentes, mas o fato é que, com o impacto da tecnologia, né, ela não é simplesmente uma área de vamos usar a inteligência artificial, como usar a inteligência, mas muito pelo contrário, assim, é um parceiro de negócio mesmo da organização, para trazer métricas, trazer exercícios com dados, né, baseado em dados e respostas. Oportunidades também. Oportunidades, para construir junto com quem está decidindo toda uma estratégia desse futuro /presente. Tem um dado que eu acho que foi no seu artigo também, que apenas 21% das organizações pesquisadas afirmaram ter setor ou função formalmente estruturada em Legal Ops, mas 60% demonstram interesse. Me parece um número bastante relevante, pensando até no médio prazo, ainda é uma coisa bastante interessante. E aí vamos supor, você fez essa pesquisa, aí você vai conversar isso com uma palestra com um sócio old school, assim, de uma big firm, pessoal do mercado mais tradicional. Como tem sido a aderência desse novo ramo para os mercados mais tradicionais? Isso. Bom, eu acho importante a gente falar, quando a gente fala de mercado da advocacia no Brasil, é um super desafio. Acho que vocês sabem que aproximadamente 60% da advocacia brasileira, ela é unipessoal. Sim. Então, né, o que a gente vê em São Paulo, aqui no Rio, é muito diferente do que é a advocacia, né? Então, quando a gente está pesquisando isso, a gente precisa ter um olhar e um senso de realidade Brasil. Perfeito. Então, quando a gente fala, né, desse número pequeno, a gente está localizado realmente, né, em grandes escritórios, departamentos jurídicos que estão mais avançados olhando para a questão do legal operations, até porque eles têm sido a ponta mais impactada dessa pressão, vamos dizer assim, por performance, por resultado. Existe aí todo um movimento de mercado no qual as empresas estão começando a questionar. Eu não quero mais pagar o billable hours, eu não quero mais pagar por hora. Isso não faz mais sentido para mim. Eu quero entender qual vai ser o gasto do todo para daí poder provisionar isso, né, e entender como é que eu vou investir nessa área e não olhar simplesmente como um custo. Então, à medida que o mercado vai mudando, a gente tem aí uma configuração. Acho que um ponto importante da gente falar e que para mim foi marcante em todas as pesquisas, e acho que a Patrícia ela tangenciou esse ponto, que é a cultura organizacional dos escritórios. E aí, acho que a gente passa de um momento, e isso eu vi nesses 8 anos mudando radicalmente, em que a gente tinha uma aversão à tecnologia. Sim. Então, quando a gente entrevistava as pessoas, nossa primeira pesquisa foi como a pesquisa chamava "Você está preparado?" e analisava justamente o impacto da tecnologia e se os escritórios estavam preparados para receber essa tecnologia. E muitos dos entrevistados falavam assim: eu tenho orgulho de abrir um Word do zero, uma página em branco, e colocar todo o meu conhecimento. Afinal, o conhecimento está dentro de mim. E muitas das organizações que a gente entrevistou à época, e eu estou falando de 8 anos atrás, e esse dado é de aproximadamente 80%, 70% dos escritórios naquela época, não faziam gestão de conhecimento. O que é isso? Você salvar o Word 2025.01.01. Tem uma lógica sistemática. Por que isso é tão importante? Porque é o primeiro passo para receber a tecnologia. Então, se você não tem isso, você não tem como ler documentos, você não tem como organizar o seu conhecimento. Não, e além do que também, se o colaborador que elaborou o documento saiu... Acabou. Um trabalho que eu tive antigamente chamava a pessoa um arquivo vivo. Exato. Ela saiu, o arquivo foi embora. E aí, como é que você fica? Ou até mesmo, se você salva doc final e eu salvo doc cliente tal. Não doc final 1, doc final 2. Será que tem um 3? Precisa de uma BNT, né? Para salvar, para fazer o salvamento dos arquivos. Não, se ainda tiver a BNT, dá certo, porque é uma sistemática única. É verdade. Então, assim,
De fato, isso, imagina que se 80% não tem uma gestão de conhecimento, não está preparada para receber a tecnologia, né? Então, isso é algo que chamou muita atenção. Claro que o cenário de 8 anos atrás é bastante diferente, mas vou te falar que nessa última pesquisa de Legal Ops mostrou que é diferente, porém, ainda com diferenças importantes, né? Para a gente olhar da advocacia brasileira. Então, isso para falar o quanto que a cultura, né, tem uma certa resistência e teve por muitos anos com relação ao uso de tecnologia, ao trabalho com outras áreas, tanto que vocês já ouviram certamente a frase o advogado portador do não, né? E não o advogado parceiro do negócio. Uhum. E é essa lógica que está permeada no Legal Operations, o advogado parceiro do negócio, porque ele está lá trabalhando numa área que é extremamente multidisciplinar, avaliando o risco, avaliando junto com a pessoa, né, responsável, o departamento responsável sobre estratégias. Então, realmente eu vejo o Legal Ops como uma mudança de paradigma mesmo. Então, o que torna muito interessante. E perfeito, é exatamente isso. Eu tava mas tem um ponto e aí eu vou fazer com toda a vênia aos nobres amigos que trabalham dentro da tecnologia jurídica. Eu acho que a gente ainda está algum passo atrás na questão da implementação. Legal Ops, é fundamental que você tenha Legal Ops atrelado a algumas plataformas dentro do sistema de trabalho para você adequar, né? E aí eu encontro uma grande questão com essas empresas que fornecem, enfim, a gente está falando de, sem citar nome, né, de CRM, passando por gestão, chegando em IA e afins, que a gente e as empresas com toda a legitimidade de buscar o maior número de clientes possíveis, tentam envelopar, né, as entregas. Entretanto, cada departamento jurídico, cada escritório, cada área de Legal Ops tem suas nuances específicas. E aí a gente acaba entrando numa situação em que uma pessoa está falando inglês, outra pessoa está falando chinês, né? Que é a demanda do que o departamento precisa e o que a plataforma entrega. Eu já vivi isso trabalhando em departamentos jurídicos, que eu falava assim, cara, isso aqui não consegue suportar tudo que eu preciso colocar aqui. E aí na minha visão, me parece que há uma incompatibilidade de vontades. Ele quer um serviço como um alfaiate para ele, o que é legítimo, e o outro quer crescer o negócio também. Só que como está vendo esse momento de boom, essa explosão cambriana de startups jurídicas, está todo mundo correndo atrás de virar o primeiro grande unicórnio. Né? Já teve um agora, mas enfim, podem aparecer mais alguns, né? Só que como é que isso vai virar unicórnio se não está atendendo o mercado? E como é que a gente resolve essa equação, Marina? Perfeito. Quando eu converso com esse tema nos espaços, eu sempre lembro de um livro que eu ganhei de um amigo, que ele foi no Museu do Canadá, que trabalhava com Museu da Tecnologia. Até Legal. O nome Museu e Tecnologia é um contraste. É verdade. E lá tinha uma foto muito interessante de uma senhora que, por conta da diabetes, ela tinha perdido as 2 pernas e os 2 braços. E aí, a solução imediata para essa senhora foi, bora colocar 2 pernas mecânicas e 2 braços mecânicos nela. O que aconteceu? Ela não conseguiu se adaptar a essa tecnologia. Então, alguns pesquisadores foram lá durante 5 meses, ficaram observando todos os hábitos dela, do dia a dia, e criaram soluções para ela conseguir ter uma vida de melhor qualidade. E a solução que eles tiveram eles pegaram 2 canudos de plástico, amarraram cada um na ponta da mão dela, que era o que ela precisava para comer, para escrever melhor, etc. E não uma mão biônica. Então, é um pouco isso que você está me trazendo. Assim, às vezes as empresas, né, chegam com soluções prontas para dores que elas estão imaginando que sejam, mas cada organização está sentindo essas dores diferentes e tem desafios diferentes, né? Então,
eu tenho visto também essa reclamação, assim, nesse sentido que você está trazendo, de muitas organizações, assim, de uma solução que não vai necessariamente resolver o meu problema, né? Não é one size fits all, mas sim eu preciso de uma coisa bem tailor-made mesmo, para entender, porque muitas vezes não é a tecnologia, aliás, né? Acho que esse é o exemplo deste caso, não é a tecnologia pela tecnologia, Sim. mas como que a gente vai ler que é essa, qual é a cultura dessa organização, o que ela precisa, qual é como são as pessoas que trabalham lá, qual é a cultura, e aí sim desenhar soluções para elas, mas de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, uma visão humana primeiro, né? Perfeito. Do problema, para depois ser uma visão tecnológica. Uma coisa que a gente está fazendo bastante na Legal Insights, inclusive essa semana mais um caso desse, enfim, uma empresa chegou assim com muitos problemas e falou assim, não, a gente quer a solução de vocês. Não, mas não temos uma solução. Já sei. Eu falei, me manda uma planilha de tudo que você precisa. Todas as suas dores, além de, enfim, muitas conversas e etc. Agora vamos com as dores de toda a conversa que você vai ter aí. Então, mandou uma lista de dores e a gente vai estudar essa lista, fazer a entrevista e assim fazer a tecnologia. Exatamente assim como você falou. Claro que na sociedade do cansaço, a gente quer tudo para amanhã, né? Sim. Só que o amanhã, você vai ter que refazer depois de amanhã, provavelmente, né? Então, ok, vai ficar pronto amanhã, mas é como você disse, vai tá escrito chinês e eu não sei mandarim, né? Então... E é como você falou, assim, como que você também, né, fazendo esse exercício de escutativa, de entender o outro, de poder trabalhar a sua equipe com outra equipe. E aí fico pensando, né, que é isso que é a grande mudança que eu tô falando do ensino, como que eu ensino escutativa para o meu aluno? Ele precisa, enquanto arquiteto de soluções jurídicas, escutar essa dor, né, trabalhar com empatia, né? Então, cada vez mais a gente tem colocado essas habilidades e competências que também são muito da profissão, mas elas não estão no currículo explícito das universidades, e sim, às vezes no oculto, mas elas simplesmente são aniquiladas do currículo, né? Muitas vezes, porque... e fica só o direito hard. E querendo ou não, pessoas advogadas são comunicadoras, em essência. Tem que ser. Né? Tem que ser comunicador. Bom, eu como jornalista falo, sejam todos comunicadores, mas... Eu concordo com você também. E também a grande questão da empatia, que hoje a gente, né, com essa nova geração, voltando ao que a gente falou lá no começo, né, com as redes sociais, que de social tem pouco hoje, né, ensinam a gente a ter uma empatia que é uma atenção de um peixinho dourado, já foi comprovado, né? De um peixinho dourado. Então, a empatia, não gostei, vou dar bloco, não gostei, não, assim, vou para a esquerda, né? Fazer sim, não, sim. E aí eu quero ver só aquilo que me apetece, sabendo que na operação do dia a dia, né? Da vida adulta, vai ter situações que não vai dar para fugir. Né? Vai ter que sentar, pensar, analisar e às vezes uma pergunta para um chat da vida não vai trazer a resposta, que não vai. A resposta principal vai estar do outro lado da mesa, né? Ou do nosso lado. Sim, e aí eu vou te fazer uma pergunta, já amarrando com o Legal Ops com o seu universo acadêmico. Existe alguma tendência de haver uma disciplina de Legal Operations em alguma faculdade? Então, essa é a proposta aí de mais uma disciplina. Acho que esse que é o desafio que a gente tem no direito. E não só no direito, mas em todas as áreas, né? A nossa tendência enquanto humanidade é sempre ir aumentando as disciplinas, porque cada vez vão surgindo coisas novas. Então, acabou de entrar na nossa grade, por exemplo, o direito digital, que é a matéria que eu leciono. E, obviamente, que eu acho o direito digital a disciplina mais importante, assim como a pessoa de tributário acha a disciplina mais importante. O de previdenciário tem certeza que o aluno tem que aprender. Então, assim, o currículo jurídico é um currículo em disputa. E essa lógica... Nossa, boa frase. E essa lógica de
disciplinarizar absolutamente tudo é uma lógica da qual eu luto para que a gente rompa. A gente até inventou uma palavra na escola que se chama desdisciplinarização. Essa palavra não existe, tá? Mas que é um pouco isso que eu estava contando para vocês. Como que a gente trabalha com desafios que são multidisciplinares e que a gente possa trazer, por exemplo, competências de Legal Operations e não ter uma disciplina de Legal Operations, né? Então, de fato, a gente precisa ter esse olhar multidisciplinar, porque na disciplina, se eu tivesse uma disciplina Legal Operations, eu teria que ensinar um pouco de ciência de dados, ensinar habilidades socioemocionais, enfim. Então, por que eu não trabalho com um desafio real, em que eles vão ser obrigados a olhar para essas competências, irem atrás de um cientista de dados, enfim. Eu gosto muito de um modelo, eu estudei uns anos atrás numa universidade que se chama Caos Pilot, que é piloto do caos. E lá é uma universidade dinamarquesa que é tudo ensino por projetos, né? Não há disciplinas. E os alunos, inclusive, eles recebem um budget, assim, sei lá, vocês têm X dinheiros para vocês contratarem o especialista mais incrível do mundo que vocês quiserem para ajudar no seu problema. Então, eles eventualmente podem contratar uma lecture sobre um tema específico, um especialista para desenvolver uma habilidade junto com eles e assim por diante. Mas eles estão conduzindo os desafios, eles estão enfrentando essas soluções. Então, é muito legal essa forma de ensinar por projetos / desafios, porque realmente os alunos vão atrás. Isso é um pouco angustiante. Não, mas é a realidade do mercado. Se você não sente uma angustiazinha trabalhando, acho que tem alguma coisa errada também, né? É um desafio que a gente tem que lidar. E aí sim, né, dessa vivência, dessa experiência que a gente chama ensino experiencial, a gente aprende, se desenvolve, né, e consegue realmente ter os resultados dessa aprendizagem mais clara. E aí eu vou perguntar para a Patrícia, com a experiência e a vivência dentro da Pact, qual é o perfil de profissional que vocês enxergam como uma pessoa que vai ter maior aderência a entrar dentro da área de Legal Ops e, enfim, desempenhar a busca pelas soluções para os clientes? Não, isso, boa pergunta, Rodrigo. Lá, tanto Pact quanto Legal Insights, o core essencial das duas empresas, do grupo em si, é que todos os profissionais tenham essa visão, uma cosmovisão, né? Porque, por exemplo, para fazer acordo na Pact, você precisa ter habilidades socioemocionais, porque você vai encontrar advogados e advogadas adversas de inúmeras facetas, né? Vai ter aqueles mais rígidos, os mais tranquilos, os mais tradicionais. Assim como na Legal Insights, vai ter que ter tanto essa visão analítica e também de dados. Então, a gente tem muitos advogados lá que têm especialização em ciência de dados também, quanto essa habilidade socioemocional, porque muitas vezes, 90% das vezes, a gente tem que ir até o cliente para entender o dia a dia deles e assim a gente entregar a melhor solução. Então, assim, não é só colocar uma coluna numa planilha e jogar no BI. É entender qual coluna é essa, né? E para isso precisa ter um feeling, digamos assim, muito maior. Ontem mesmo eu estava no escritório e estava o pessoal de Legal Insights, e aí estava dois profissionais da Legal, e eles estavam vendo uma grande planilha que eles iam lançar no BI. E aí estava um estagiário novo. E aí o Bruno lá, que faz toda essa parte de tecnologia, ele falou assim, tá, ó, aqui é o contrato e tal, lá, agora você vai fazer essa fórmula aqui. Aí ele, não, eu já fiz. Aí ele falou, mas você entendeu por que você fez essa fórmula? Aí ele fez, não. Aí, então, assim, no dia a dia da empresa, a gente incentiva muito isso, do por que você vai fazer uma fórmula? Por que você está fazendo isso? Sabe? Então, o perfil do profissional é esse, é questionador, para que a gente consiga avançar mais casas sem ter que fazer um retrabalho, né? Que é isso, a pressa é inimiga da perfeição, querendo ou não. Mas a pressa é inimiga da perfeição, isso é aquela frase que todo mundo ouve desde jovem. Mas
para boa parte do mercado é amiga, né? E aí como é que a gente vai lidar com essa dicotomia da demanda do mercado, que é tudo para ontem, e pontualmente talvez faça sentido, Sim. Prazos existem, a gente tem que cumpri-los, Temos, sim. mas também a margem de aprendizado acaba sendo um pouco limitada, né, Marina? Então, acho que vocês estão trazendo uma questão que, de novo, é um problema da sociedade moderna hoje, que é, inclusive, o que a gente tem estudado, neurociência, etc., que é as respostas únicas que a gente recebe da tecnologia. Vocês devem ter reparado que há pouco tempo atrás o Google mudou a forma de busca do buscador, Sim, em que ele aparece uma resposta única primeiro e depois, né? E justamente a gente está questionando qual é essa era da pós-verdade. E aí, como que o GPT vai responder a determinadas coisas, né? Então, é muito interessante a gente pensar isso, ainda mais tendo ferramentas como, por exemplo, o Grok, né, do X, que é de direita. Dizem estudos que o GPT é mais de esquerda nas respostas. Então, é muito difícil essa modelagem aí dessa sociedade que a gente está vivendo, né? É então, verdade. E dentro desse contexto das linhas de cada IA, cada LLM, existe um aspecto que também faz parte dos seus estudos, que é a questão do acesso da justiça social. Eu lembro que a gente fez uma entrevista, cara, sensacional com o professor Edson Pontes Pinto. Ele é de Roraima, mas dá aula na PUC do Paraná, se eu não me engano também, e fala sobre IA como ferramenta de apagamento de população ribeirinha no Amazonas. Uau. Porque, se a gente para ver, a IA trabalha com padrões de todo mundo que está dentro do sistema que a gente está vivendo aqui, da nossa bolha. Exato. Mas e a população ribeirinha que está lá, escondida, o povo indígena que ainda está presente ali, um quilombo que ainda existe dentro do Brasil? Até para questões censitárias isso tem impacto, né? Não, perfeito. E a gente vê isso, e não é de hoje, né? Não é só antes, né, até do uso de IA, mas da lógica das próprias redes sociais e etc., o quanto que mudou até o jornalismo, porque o que chama a atenção da mídia? Primeiro, né, sei lá, o Felipe Neto na banheira de Nutella, o assassinato. Adorei a referir o exemplo que você trouxe, achei totalmente... é isso que dá like, que dá Ibope, né? Enfim, os desafios, enfim, né? Posso citar N atrocidades que dão Ibope. E, de fato, tem um impacto até em jornalismo local. E até jornalismo caro, que é você construir história e pesquisar a situação. Então, falou, por que eu vou me importar no que está acontecendo lá nos rincões lá do continente africano, né? Se eu estou vendo a banheira de Nutella. Então, assim, o que tem chamado a atenção? E aí é um ciclo vicioso, porque o que chama atenção, que é colocado, né, como mais importante no seu feed e assim por diante. Cada vez mais a população está se informando. Por quê? Por rede social. Principalmente num país como o nosso, em que quando a gente termina o nosso acesso à internet, ao nosso plano de dados, o que sobra dessa população? E dizem que a gente termina mais ou menos no 20º dia do mês o plano, a população menos favorecida. Você só se informa pelo grupo de WhatsApp, pelo Instagram. Sim. Que tipo de notícias são essas? Então, olha o perigo para a democracia, no fim do dia. Isso é um tema que tem me causado muito... claro, a gente fala de uma bolha extremamente privilegiada, cada um no seu contexto aqui, mas é um privilégio participar do Brasil como a gente participa, né? E tenho receio de que esse privilégio que a gente vive vai acabar, como você trouxe Felipe Neto, eu vou também para a cultura popular aqui, vou citar as meninas em bom, xibom, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, o que de cima sobe e o de baixo desce. Mas e esses gargalos vão acabar aumentando cada vez mais. E para onde a gente vai com isso, né, Patrícia? Exatamente. E eu também me lembrei da população.
você falou da repopulação ribeirinha, do acesso à tecnologia, mas a gente está falando de Legal Ops, de IA e tudo mais, e a Marina trouxe mais cedo, né, o dado, 60% não são escritórios de advocacia, né, são advogados solos que estão exercendo a profissão. E como eles estão usando essa tecnologia? Será que todos do Brasil estão utilizando essa tecnologia? E aí, como esses advogados estão com acesso à informação e assim eles vão ajudar a população de uma melhor maneira? Então, eu acho que isso impacta também até a questão de direitos humanos, né? Que foi um dos temas do seu doutorado, né, por sinal. Não, exatamente. Aí tem outro flanco de conversa, né? Que realmente é um tema muito interessante falar sobre como que essa advocacia, né? Que muitas vezes ela é no interior do país, né? Enfim, é um advogado que faz muitas áreas diversas, né? Porque ele está sozinho, né? O pessoal. Exato. Então, o desafio que é também esse acesso à tecnologia, mas, por outro lado, também o que a inteligência artificial nos traz é também uma oportunidade nesse sentido de poder dar acesso, e a gente está com acesso na palma da nossa mão, para esses recursos tecnológicos. Mas, de novo, acho que o desafio gigante, que aí eu acho que é um desafio nosso, enquanto humanidade mesmo, e apareceu isso na pesquisa de ontem, que a gente lançou, como que a gente requalifica as pessoas? Então, como que a gente requalifica os 50 mais, 60 mais, 70 mais, né, que está vivendo mais tempo? E Exato. acho que esse é um outro papel da universidade, então. Nunca se teve tantas gerações juntas dentro do mercado de trabalho também, né? Isso é um aspecto que coloca cada vez mais a gente numa praça pública e que a gente não transforma essa praça pública numa guerra. Uma guerra ali de gerações, porque o embate cultural é gigantesco. Eu lembro, não lembro quem conversou isso comigo, e eu fui observar depois. Na OAB do Rio de Janeiro ainda tem uma máquina de escrever. Porque ainda tem o doutor, de velhinho, que vai lá com um terno normalmente muito maior do que o tamanho dele, a gravata para depois do cinto, vai lá e peticiona na máquina de escrever. Sem dúvida. Para você ver como, de certa forma, a OAB, nesse caso, não está excluindo, né, profissionais ali que fazem parte do conselho de classe. E talvez seja esse o caminho que a gente faça. Eu lembro... Meu pai, ele faz muitas apresentações, palestrante e tal. E aí ele falou, Rodrigo, eu tô querendo fazer uma apresentação de um tema tal. Como é que é esse negócio de chat GPT? Aí eu falei, vem cá, pai, vou te mostrar. Aí eu gostei. Qual é o tema? Aí ele, é sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu fiz um prompt lá. Aí ele, cara, quando terminou, assim, depois de uns 10 minutos de eu montando com ele, a sensação... Quando eu vi a reação dele, parecia que era o homem descobrindo fogo, assim, a roda, sabe? Que falou, meu Deus do céu. Ele montou a apresentação, eu falei, não, pai, calma. Dá uma revisada. Eu era um tema de engenharia, eu sou advogado, então dá uma revisada nisso aí, verifica e dá uma estruturada depois. Mas eu acho que tá bem, cara. Ele falou, Rodrigo, 80%. Tá aqui. Eu falei, é isso aí que você faz. Ontem uma professora, ela falou assim, nossa, eu me sinto saindo... do feudalismo para o capitalismo. Assim. Mas é muito isso mesmo, é muito isso. Aí ele falou, Rodrigo, eu só uso isso aqui agora. Eu falei, e ele começou a perguntar, e a versão paga, como é que é? Eu falei, aí vai vendo, a gente conversa aí, vai poder montar a gente, para fazer só as suas coisas e tal. Ele, como é que é esse negócio de agente? Eu falei, pai, vamos sentar e conversar quando você voltar de viagem, porque tem muito tema aí para a gente poder conversar. E eu acho que esse vai ser o grande impacto para os próximos anos. Indo nesse caminho aqui da conversa, eu quero saber de você o que você vê como tendência no curto, médio e longo prazo, se você tiver já alguma aposta também para o longo, por que não? Até em pesquisa acadêmica. Exato. Então, engraçado vocês perguntarem isso, porque a gente mapeou 9 tendências, mas não vou falar de todas elas, principalmente no sapato onde estou, né, que é do ensino. Sim. E aí talvez eu vou destacar algumas delas. Uma tendência muito legal que apareceu, legal, né, desafiadora, que são como que a gente qualifica esse lifelong learning, né, trazendo as pessoas sempre para o banco universitário. Então tem universidades em Singapura que
quando você tem 60 anos, 60% de desconto. 70 anos, 70% de desconto. Então, a meta é chegar a 100, né? Para ter 100%, né? Mas também apareceu temas emergentes interessantes, como competências verdes. A importância da gente olhar em todas as profissões como que a gente traz o eixo de sustentabilidade, clima, para dentro dessas profissões e na construção das soluções, seja num projeto de engenharia, seja no advogado advocacy. usando menos papel, por exemplo. Ou mesmo em advocacy, para clima. Então, olhando para a perspectiva Brasil, em que nós não seremos referências em tecnologia, mas sim, a gente pode ser referência em economia verde, porque a gente tem a Amazônia, a gente tem um protagonismo agora na COP, então a gente precisa olhar para isso com carinho e ver quem queremos ser, né? Então, essa é uma tendência interessante. Também, como eu falei, uma tendência importante de cada vez mais dar protagonismo para os alunos, então poder radicalizar esse protagonismo e realmente que os alunos aprendam a aprender, acho que esse é o grande momento, né, e cada vez mais radicalizado, não é uma tendência nova, mas é algo escancarado. Eu acho que é uma dor que se apareceu de uma forma muito feroz agora, né, em função de tudo que está acontecendo das tecnologias. E tudo começou com você deve ter sofrido muito isso na pandemia com as aulas remotas, né? Que, cara, câmeras assim, fechadas. Câmera fechada, e o aluno totalmente disperso, aí abaixa o telefone da câmera e fica aqui assim, ó, fingindo que tá vendo. Sim. Pô, eu fiz isso, pô, eu sei como é que é. Imagina se eu com 30 fiz, imagina um moleque de 19, uma menina de 19 anos. Cara. Inclusive, eu vi um dado recente de que parece que 10 a 15% dos estudantes que entram na faculdade são analfabetos funcionais. Nossa Senhora. Tem esse dado assim, nossa, saiu na TV, enfim, foi o maior burburinho, porque mostrou, assim, temos mais faculdades, sim. Temos muitas EADs, sim. Mas como eles estão chegando? Qual que é a qualidade desse ensino? E como eles estão chegando na faculdade, e eles estão saindo como? Exato. Ainda analfabetos funcionais, no sentido de que não sabem interpretar um texto, né? E como eles vão chegar no mercado de trabalho? Imagina um jornalista com a sua formação entrando com um problema desse que meu Deus do céu. Imagina o tamanho do desafio, que o cara vai só lidar com em todas as áreas, vai ter interpretação, né? E você não vai ter, e você vai estar com uma lacuna muito grande ali na área. E diante disso, desse contexto aí que a gente está conversando e você está nos apresentando com maestria, o que você acha que essas novas gerações têm que fazer? Quais são as suas recomendações para ela? Afinal de contas, uma hora eles vão... Assim como a minha geração, os millennials agora estão assumindo esse papel aí de... Eu vi agora que os millennials, a maioria dos CEOs do Brasil são millennials. Opa, tamo aí, hein? Chegamos lá. Demorou. Mas chegou. É porque os boomers não largavam o osso. Quais são as recomendações que você vê assim para essa molecada? Porque, cara, como eu estava conversando antes, né? Eu acho que é o momento histórico com o maior número de gerações no mercado de trabalho. Isso. Bom, é muito desafiador estar no momento de hoje, né? Por conta dos vários aspectos que a gente comentou aqui, dessa ansiedade, da busca por performance, né, de uma sociedade que está na rede social, enfim, então tudo isso afeta muito a saúde mental, né, das gerações, né, não é só dos mais jovens, mas acho que eles têm menos estrutura, né, que a gente vai ganhando ao longo da vida, o que é natural, né? Mas eu diria que tem as habilidades, as soft skills, né, as humanas, que eu acho que a gente precisa sempre trabalhar, né? Primeiro, ter curiosidade pelas coisas e questionar as coisas. Porque quando a Patrícia falou, né, do analfabetismo funcional, assim, me veio na cabeça logo um dado que, assim, que eu vi recentemente também, de que acho que metade das pessoas, não lembro exatamente o dado, mas era algo estarrecedor, não sabem diferenciar notícia falsa de notícia verdadeira. Então, né, e fato de opiniões. Então, se eu falar, né, a Terra é plana,
Muitas pessoas vão falar. Tem um documentário, inclusive, que eu achei divertidíssimo. Eu levei pro viés do humor pra mim, né? Ah, sim. Que, cara, uma espécie de sociedade secreta norte-americana. Da Terra plana, né? Da Terra plana. Eles se Sim. cumprimentam assim, pô. Sim. É assim. Eles se cumprimentam. Como se fosse Então, da gente aprender a questionar, a olhar com esse olhar de curiosidade e questionamento. Então, eu Mas eu diria vi isso. questionar também, né? Questionar que a Terra é redonda também é um pouco demais. Não nesse sentido. Tem que saber interpretar o que tem que ser Interpretar, questionado. exatamente. Exato. Mas E a gente só vai aprender tendo criticidade, né? Exato. Para questionar. Pois é, entendo que o cenário é mais ou menos por aí. Eu cada vez mais me preocupo com isso, visto que, por exemplo, eu acho que eu já comentei aqui nos episódios do Manda, eu tenho TDAH diagnosticado, né? E o meu médico, ele é acadêmico também. E aí eu pensando sobre isso, né, no momento de como posso falar, de autoconhecimento, né, eu dentro dessa realidade que eu sempre tive, eu perguntei para ele, eu falei, doutor, o momento que a gente vive, nessa pressão algorítmica, tudo que a gente está vivendo, que tudo é cada vez mais rápido, potencializa o estalo do TDAH. Você fala assim, cara, porque tem níveis e níveis, né? E ele falou, cara, não é 100% comprovado, mas já tem estudos caminhando para esse sentido. Então, quer dizer, se falam que agora é na moda, né, falar que tem TDAH, né? Mas, assim, também esse contexto acaba potencializando alguns estalos, como eu falei, nessa questão. E aí vai impactar tudo. E aí o ponto se nesse jeito já está impactando assim, e a tendência é cada vez que tudo ficar mais dinâmico, como é que vai ser o impacto na geração alfa do seu filho, da sua filha? Como é que vai ser o impacto para a geração Z de 35 anos, quando tiver seus 35 anos? É complicado isso para se parar para analisar, porque qual é a tendência? A tendência é continuar crescendo. Eu queria destacar uma frase aqui que me marcou muito, um artigo que eu li do professor Luciano Floridi, que ele fala: nós somos a última geração a transicionar do offline para o online. Exato. Meus filhos não vão saber essa diferença. E por conta deste momento importante, a gente também está errando muito na construção de tecnologia, etc., né? As externalidades estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Então, por isso que é tão importante, né? A gente mudar a cultura, mudar a regulação, trabalhar a governança, e né? isso impacta totalmente na sociedade também, né? A maneira como a gente enxerga tudo. Eu voltei a ler livros com mais frequência depois que eu vi que eu estava muito viciado no telefone. Eu falei, gente, eu não consigo ver um filme inteiro, não estava conseguindo ver um filme inteiro. Por causa da série de 20 minutos, 30 minutos, aí depois é aqui. Mas os filmes estão encurtando, de fato. E se você for ver, meus alunos estavam me contando isso, que no TikTok você não consegue ver o horário, justamente para que, de repente, você perca é preso lá durante... Passou-se meia hora, passou-se uma hora com aqueles vídeos. Dancinha e trend, não sei o que, cara, Não, e mesmo que seja vídeos, como podemos dizer, educativos. Eu adoro vídeo de biologia no TikTok. Que o cara apresenta os bichos, acho maravilhoso, me divirto. Sabe, vídeos, não, mas é educativo, vou ficar aqui 3 horas aprendendo. Não, você tá aprendendo de verdade? Exatamente, aí porque ela fala, onde é que você aprendeu isso? O cara fala no TikTok. Aí já credibilidade também, né? Convenhamos. É bem isso mesmo. Mas Patrícia, mais algo a adicionar para mais esse episódio aqui da nossa série? Não, na verdade, eu só tenho a agradecer a Marina por ter topado esse convite, assim, acho que nos abriu a cabeça para tantas frentes, frentes, né, e tantos caminhos possíveis para a gente ter um futuro melhor até, né, porque a gente tá rodeado por diagnósticos terríveis, tanto pelo futuro das profissões, quanto o que vai ser a IA, como que ela vai tomar os nossos empregos, enfim, muitas coisas desse sentido, mas a Marina trouxe, acho que, uma nova força, um novo gás, né, para a gente pensar e debater e também estruturar melhor essa área tão importante que é o Legal Ops, mas não encaixotar ela em uma estrutura apenas, né? Eu acho que o que ficou muito claro, assim, é essa verticalidade tão importante da visão das novas profissões, né, que vão surgir, que estão surgindo, que você falou, que estão em ascensão, que estão
também no âmbito da advocacia, né? Exatamente. E essa advocacia que vai ter que... desculpa meu carioquismo, mas vai ter que rebolar muito para poder se adaptar às novas tendências, né, Mariana? Não, exato. E acho que para concluir também, né, essa conversa tão rica, acho que é sempre importante a gente lembrar das frases que até podem ser um pouco piegas, mas que eu acho que faz todo sentido, do Gandhi, que ele fala, seja a mudança que você quer ver, né? Uhum. Então, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para construir negócios com ética, com inovação, tudo que a gente quer deixar mesmo para orientado para gerações futuras. Isso tem muito a ver com o que a gente falou, né? Dessas novas competências ambientais, competências verdes, e tudo isso que estão cada vez mais presentes, né? E a gente precisa olhar com urgência. Com urgência, e com urgência também vou pedir para vocês deixarem o dedo no like, comentarem e participar desse debate aqui, que, cara, é extremamente engrandecedor. A gente sai dessa mesa aqui certamente mais inteligente depois desse papo. E mais questionador também, né, Paty? Com certeza. E eu vou pedir também para vocês seguirem a Paty nas redes sociais e também manda para o Jurídico nas redes sociais. Marina, você quer compartilhar suas redes sociais, seu site, enfim, portas abertas aí para falar. Ah, que legal. Não, eu fiz um site justamente porque todas as pesquisas que a gente faz são bem públicos, então, de fato, a gente está produzindo conhecimento para a sociedade, o que me orgulha muito, Com e aí certeza. estão todas no meu site, o marinafeferbaum.com.br. Vai ser uma alegria continuar o diálogo aqui com quem nos escutou nesses outros espaços. Maravilha. Então, eu vou agradecer a presença de vocês duas. Eu estou me sentindo muito envaidecido pelo papo que eu pude aqui participar. E, pessoal, vocês já sabem que esse é o terceiro episódio de uma série de 4 episódios. Vem mais um aí. Fiquem ligados, porque vocês vão acompanhar todas as novidades dessa mais uma colaboração do Manda para o Jurídico com o grupo Pact Insights, né, Paty? Isso mesmo. A gente aguarda vocês nos próximos, então. Obrigada, Marina. Obrigada. Obrigado, Marina. Pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Grande abraço.